Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e no vídeo de hoje eu vou responder aqui algumas questões do concurso da Sebrasp para o cargo de mecânico, já que esta banca aqui é a banca responsável pelo concurso da Petrobras que acontecerá nos próximos dias. E eu vou responder aqui algumas questões sobre manutenção mecânica, já que é um conteúdo que certamente irá cair para este cargo aí, para mecânico de manutenção. Então vamos lá. A questão 31 diz o seguinte: com relação às verificações necessárias durante a montagem de um conjunto mecânico, julgue os itens a seguir. Item 1. Qualidade, limpeza e dimensões das peças devem ser verificadas no processo de montagem de um conjunto mecânico? Com certeza. Qualidade, limpeza e dimensões das peças, né? Verificar ali as suas tolerâncias é algo importantíssimo na hora de realizar a manutenção. 2. As marcações de referência devem ser obedecidas no processo de montagem de um conjunto mecânico? Com certeza também. Se essas marcações já não existem, você precisa fazer, caso seja você que vai realizar ali, por exemplo, a desmontagem. Então precisa referenciar para facilitar ali a sua montagem na hora do trabalho ali de manutenção. 3. A análise das propriedades de partículas metálicas provenientes de desgastes é indispensável antes do processo de montagem de um conjunto mecânico. Ele é importante, mas não é indispensável, até porque aqui é algo muito específico quando quer analisar, por exemplo, profundamente uma causa raiz de uma falha, mas isso é algo complexo. Não que isso aqui seja indispensável, isso é importante, mas não é indispensável na hora da montagem ali do equipamento, certo? Então isso aqui é muito específico. É importante confirmar a disponibilidade de ferramental adequado para a realização da montagem de um conjunto mecânico? Com certeza. Por exemplo, você fez ali a desmontagem de um rolamento, utilizou um saca-polia, e você não tem um kit para montagem, não tem um aquecedor indutivo, você vai ter dificuldades na hora da montagem desse equipamento. Então, aqui nós temos as alternativas 1, 2 e 4 como alternativas corretas. Então, letra D, apenas os itens 1, 2 e 4 estão certos. Vamos responder aqui mais uma questão. Questão 36. Esse concurso aqui aconteceu para o mecânico no ano de 2020, dessa banca aqui da Sebrasp. Assinale a opção que apresenta uma intervenção de manutenção preditiva. Então, é muito importante para os candidatos que vão prestar concurso para este cargo, né, de mecânico de manutenção, saber exatamente a definição: manutenção preditiva, corretiva e preventiva. A gente vai ver aqui ao longo do enunciado. Letra A. Substituição do lubrificante devido ao seu prazo de validade, independentemente de quilometragem indicada no manual de manutenção do veículo. Veja só, por mais que está um pouco confuso o texto, mas quando você faz uma substituição de lubrificante, seja aí no prazo de validade, seja no período de tempo, então aqui você está tratando de uma manutenção preventiva, é uma manutenção baseada no tempo. Se acontece trimestral, semestral, né? Então ali você tem prazos determinados para fazer tal manutenção, tal intervenção no equipamento. Troca de correias e filtros baseado em horas, ó. Viu novamente o tempo, baseado em horas de uso ou período de tempo, conforme o manual técnico para prevenção de falhas durante o funcionamento. Só a palavra prevenção aqui já também aponta para preventiva novamente. Então, troca de correias e filtros baseadas em horas de uso ou período de tempo. Então, aqui também caracteriza uma manutenção preventiva na letra B. Letra C. Análise de vibração para avaliar o balanceamento, o alinhamento, o desgaste e o correto acoplamento de partes móveis de uma máquina. Ó, o conceito de manutenção preditiva é uma manutenção baseada ali em monitoramento, utilizando instrumentos de medição para verificar sintomas. Então, análise de vibração para avaliar, por exemplo, o balanceamento, o alinhamento. Então, é para avaliar
sintomas, desde aqueles que bem assim muito difíceis de analisar em seu início ali, bem embrião, até uma falha, já quase uma falha funcional, tá certo? Então, ali você está prevendo a partir de sistemas de monitoramento, com instrumentos de medição, a manutenção preditiva. Aí aqui a letra D, ela traz uma certa confusão, porque ele também aponta para um instrumento, ó, utilização de scanner, para identificação e a substituição de determinado sensor. Aqui já existe a falha. Então, a utilização do scanner aqui é para identificar qual sensor precisa ser trocado. Ou seja, utilização do scanner para identificação e a substituição de determinado sensor. Então, o instrumento aqui é para identificar qual sensor que já está danificado precisa ser trocado. Então, existe aqui uma correção. Na letra E, reparo de coifa, aqui, reparo corretiva. Reparo de coifa danificado que compromete a lubrificação de uma junta. Então, já tem uma falha, já tem o item a ser trocado, um reparo. Então, nós temos aqui letra D e E, manutenção corretiva, A e B, preventiva. Então, a resposta correta, letra C, análise de vibração para avaliar o balanceamento. O texto está um pouco confuso, mas gravem isso. A manutenção preditiva é a manutenção baseada em monitoramento, utilizando instrumentos para verificar ali sintomas que prevê uma determinada falha, né? Seja ela que a curto prazo, médio prazo, a longo prazo. Isso depende do tipo de monitoramento que está sendo realizado e tipo também de instrumento, tá certo? E preventiva, como já foi falado, existe um prazo determinado para tais manutenções ocorrerem. Então vamos para a última questão aqui. Questão 37. Os itens a seguir apresentam procedimentos associados à manutenção. Veja só. Item 1. Substituição de um rolamento em intervalo de tempo definido no manual do equipamento. Claro que isso já aponta para uma manutenção aqui preventiva. Então, substituição de rolamento com base no tempo, manutenção preventiva. Troca do óleo lubrificante de um diferencial por indicação da quilometragem por horas de uso, também manutenção preventiva. Baseada aqui, seja por tempo, seja por quilometragem, manutenção preventiva. Troca de uma mangueira que apresenta rachaduras, ou seja, já tem uma falha, já ocorreu uma falha, precisa ser trocado. E gotejamento no sistema de arrefecimento, então manutenção corretiva. Então, 1 e 2, preventiva, 3, corretiva. Então, acerca dos tipos de manutenção correspondentes aos procedimentos citados, é correto afirmar que 1 e 2 são procedimentos de manutenção preventiva, ok. E 3 é procedimento de manutenção corretiva, então letra A é a alternativa correta. Então veja, foram 3 questões, eu tentei filtrar, tentei pesquisar aqui questões para o cargo de manutenção mecânica elaboradas pela banca da Sebrasp, que é a banca que é responsável pelo concurso da Petrobras, que acontecerá aí nos próximos dias, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero poder contribuir e desejo uma boa sorte aí para os candidatos que irão concorrer essa vaga aí para mecânico de manutenção mecânica na Petrobras, tá certo? Quem gostou, curte. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Grande abraço e até as próximas aulas.